Com certeza uma grande tragédia que aconteceu na história da WWE foi a morte de Owen Hart. Sim, a morte de Owen Hart foi uma tragédia porque aconteceu inclusive durante um show da WWE, né? Para quem ainda não sabe, né, porque já foi contado diversas vezes nesse canal, mas eu vou tentar resumir. O Owen Hart tinha um personagem onde a entrada dele era como se fosse de um super-herói, então ele tinha que vir voando, digamos assim. No caso, tinha uma corda e ele ia descendo naquela corda lá de cima da arena, né? Só que aí o que acontece é que o Owen Hart, na hora que vai descer, a corda acaba ali meio que arrebentando, algo assim. Então ele meio que cai e acaba falecendo na sequência, né? Foi uma tragédia. Não tem vídeo sobre isso, simplesmente foi tudo tirado assim do ar. Tem só algumas fotos de longe assim, que dá pra ver ele já caído. E, tipo, isso aconteceu em 1999, né? 20 anos atrás. E foi uma tragédia. A família do Owen Hart até hoje não quer que ele seja introduzido ao Hall da Fama da WWE porque acha que a WWE foi a culpada pela morte dele. E é todo o direito dela achar isso. E meio que é uma tragédia assim, histórica. Isso que aconteceu com ele. Foi algo bem triste. O próprio Bret Hart conta, né, que ele falava com o irmão dele, pedia pro irmão dele não aceitar aquilo, porque o irmão dele não precisava mais fazer aquele personagem e tal. E o irmão dele foi mesmo assim. Meio que alguns dizem que o Owen Hart acabou não colocando direito ali a proteção da corda, ele não conhecia, parece, direito ainda os equipamentos. Outros falam que foi culpa do equipamento, outros falam que foi a culpa da preparação ali, do cara que foi tentar aprender, enfim. Mas foi uma tragédia, o fato é que foi uma tragédia lá, depois todo o velório, foi algo bem assim, triste e bizarro, né? Porque foi algo que aconteceu em um ringue da WWE ali. Talvez em ringue foi a maior tragédia que já tivemos assim na arena de um show da WWE, com certeza. Outra tragédia, claro, foi a morte do Ed Guerreiro, né? A morte do Ed Guerreiro não conseguiu acontecer em ringue assim, só que a morte dele foi algo que aconteceu bem cedo, né? Porque o Ed Guerreiro era bem novinho quando acabou falecendo. E ele sempre foi um superstar bastante assim, carismático, feliz, todo mundo gostava dele ali. Meio que mesmo quando ele era heel, ele era o favorito do público, porque ele é um cara legal e tal. Mas aí meio que de repente eles recebem a notícia de que ele teve alguns problemas e acabou falecendo com 38 anos, meus amigos. Tipo, você morrer com 38 anos é trágico. Ele tinha ainda um futuro brilhante, uma carreira brilhante. No ano anterior, inclusive, ele tinha ganhado o título mundial na WrestleMania. Tava lá junto com o Chris Benoit, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele também, que passou por uma tragédia. Os dois lá super felizes, super contentes. Estavam no auge da carreira e de repente uma morte trágica dessa foi assim, doeu o coração de todo mundo que gostava dele, né? E pelo que alguns dizem, né, não é nem que ele tinha cometido erros ali. Porque ele morreu por causa do álcool, né? É o que falam, álcool e anestésicos, né? Álcool e anestésicos. Mas aí, ele já tinha parado, pelo menos é o que conta a história, só que por conta do passado dele de ingerir bastante álcool, isso acabou sendo tarde demais, né? E não deu tempo de ele conseguir se recuperar. E aí acabou tendo lá uma insuficiência cardíaca e acabou falecendo com 38 anos, cara. 38 anos é porque realmente era grave. E meio que foi triste assim, o tributo que fizeram pra ele, né? O show lá semanal com o Vince, com as super estrelas, os super astros, o John Cena, o Big Show chorando muito, o Triple H chorando muito, o Chris Benoit, melhor amigo dele, chorando muito ali. Tipo, tava todo mundo triste ali com o que aconteceu. Rey Mysterio, tinha muito amigo ele ali na WWE, o Batista, o Kurt Angle. Foi um momento assim realmente marcante, realmente assim, esquisito. E vai ficar na história, né? Quando você fala de tributo de alguém que morreu, você lembra esse do Ed Guerreiro ali. Com certeza foi uma das grandes tragédias que a WWE já teve na sua história. E aí uma tragédia que não é exatamente triste, mas é assim bastante chocante. Foi a que aconteceu justamente com o Chris Benoit 2 anos depois, né? 2 anos depois lá que seu melhor amigo Ed Guerreiro tinha morrido, ele acaba também falecendo, só que mais do que isso, né? Primeiro tinha sido relatado que ele foi encontrado morto junto com a família dele, a mulher dele lá e o filhinho dele de, acho que era 3 anos, algo assim. E meio que ok, a WWE inclusive fez um tributo pra ele no show seguinte. Aí é que tá, aí saem novos relatos
de que na verdade o que aconteceu foi que o Chris Benoit havia matado a esposa dele, o filhinho e depois se matado, se suicidado. E aí depois disso a WWE tira tudo relacionado a Chris Benoit do registro ali. Claro que não dá pra você apagar a história dele, então tipo, vai ver lá resultados da WrestleMania, vai ter lá que o Chris Benoit venceu fulano, mas não vai ter tantas imagens, não vai ter contando muito bem, sabe? Na WWE Network, se for assistir a WrestleMania 20, vai ter lá o combate dele também, lá com o ABK, com o Triple H, óbvio, eles não vão ter tirado do ar o combate. Mas assim, eles procuram evitar citar o nome dele, porque foi algo realmente trágico demais, né? Aí depois saíram várias pesquisas de que ele não estava bem, o cérebro dele era de alguém que tava com Alzheimer e que tivesse mais de 70 anos, tipo, tava zoado, a cabeça dele tava zoada. E aí dizem que é muito por conta das substâncias que ele pode ter usado, de cadeiradas na cabeça que ele pode ter usado, inclusive foi a partir daí que a WWE começou a tirar um pouco disso, de cadeiradas na cabeça. Não foi bem aí, mas foi uma das influências que a WWE teve, e aí foi chegando a PG Era depois. E um dos motivos, inclusive, de existir PG Era é que a WWE foi procurando a partir daí tentar mudar o seu conteúdo para outro tipo de pessoas ali, tentar sair um pouco desse negócio agressivo, esse negócio de que poderia causar esses problemas, e meio que foi a partir daí que ela foi buscando alternativas, dentre elas foi tentar fazer algo mais infantil que a gente vê hoje em dia, né? Algo mais pra família, a gente pode melhor dizer. E meio que foi uma tragédia que fez a WWE ter mudanças ali, e tirar o nome dele, e tipo, o falecimento da família e tudo mais, sabe? Foi algo realmente muito doido, muito chocante, que até hoje ainda dá muito o que se falar, né? Outra tragédia que aconteceu pra WWE, claro, foi também quando nos anos 90, né, começo dos anos 90, aconteceu lá o escândalo de esteroides na WWE, né? Meio que ali saiu nas manchetes ali e tal, nas autoridades, que a WWE estava dando substâncias ali ilegais para os seus atletas, esteroides e tal, coisas que fazem mal para a saúde. E meio que a imagem da empresa ficou muito manchada, né? Hoje em dia talvez isso não seja tão prejudicial, se alguém soubesse. Mas em 90, no começo dos anos 90, nossa, se sair numa manchete assim, em alguma revista, em algum jornal, que tal empresa fez algum tipo de besteira, algo ilegal, nossa, a imagem daquele negócio ia por água abaixo, sabe? Não tinha essa de internet, de TV, assim. Era meio que saiu na revista, saiu no jornal ou saiu na TV, pronto. Sua imagem está danificada, não tem quem contra-argumente, não tem como ter um direito de resposta, não tem hoje em dia que você tem na internet aí. Não, simplesmente você tá ferrado, E foi o que aconteceu com a WWF na época, né? Ainda quando tinha a WCW chegando ali muito bem, fez com que alguns superstars saíssem, inclusive, da WWF, que tava com a imagem queimada. Dentre eles foi o Hulk Hogan e foi para rival ainda da WCW. E aí só ajudou a apimentar a guerra que eles tiveram nos anos seguintes ali. A WWF e a WCW penando ali, uma competindo com a outra. E depois a WWF ainda conseguiu se recuperar e vencer essa guerra. Mas não fosse isso também ali, meio que contribuiu aí para ser uma grande tragédia, assim, algo bem chocante que aconteceu na história da WWE. E aí outra tragédia também que aconteceu na WWE durante os anos 90, claro, foi aquela de Montreal Screwjob que tivemos do Bret Hart contra o Shawn Michaels, que foi contada já umas milhões de vezes aqui, então vamos resumir de forma bem resumida, né? Teve lá um combate do Bret Hart contra o Shawn Michaels em um Survivor Series, se eu não estiver enganado, era lá no Canadá, e aí o Bret Hart pediu para não perder o título que ele tinha na época, porque era lá no lugar onde ele é canadense e tal, cidade de Natal, não quero perder aqui, eu perco no show seguinte. Só que aí todo mundo sabia que o Bret tinha que perder lá sim, os planos tinham que ser esse, ele tinha que perder aquele cinturão, não tinha jeito. E aí, meio que anos depois, eu vou contar a versão verdadeira, porque foi o que o Shawn Michaels contou. Anos depois, o Shawn Michaels vai e revela que ele... Todos eles sabiam o que tinha que fazer, mas ele foi o que teve a coragem de dizer. Ele foi e disse, então vamos fazer o seguinte, combina com o juiz, e aí uma hora eu vou fazer lá o sharpshooter do Bret Hart, o juizão vai e acaba com a luta ali, mesmo sem o Bret Hart dar tap out. Termina desse jeito roubado aí, e eu saio como campeão. E foi isso que aconteceu, e aí o Bret ficou com raiva, ele viu que na verdade
era culpa do Vince, né? Ele não sabia de nada. O Shawn Michaels durante anos falou que não sabia do que ia acontecer, né? Ele mentiu para se proteger e aí então ele cuspiu ali no Vince depois do que aconteceu, fez o símbolo da WCW, né? Escreveu ali no vento WCW mostrando que ele tava indo para lá, ia sair então ali da WWF e meio que depois ainda brigou com o Vince feio no vestiário, deu um soco no Vince ali, diz que até os dedos dele ali quebraram com o soco que ele deu na cara do Vince, de tão forte que foi. E foi uma tragédia isso que aconteceu, né? Um vexame ali, o resultado, a decisão. O Bret depois ali putaço com tudo que aconteceu e depois indo pra rival ainda. Foi algo bem doido o que aconteceu, bem maluco mesmo. Então também foi uma tragédia, né? Claro que não foi uma tragédia em termos de morte, mas foi um escândalo. Eu acho que foi um escândalo, né? Foi tipo uma confusão que aconteceu ao vivaço, sabe? Tipo, hoje em dia não dá nem pra imaginar algo assim acontecendo. Na época rolou, então você imagina. Que doido. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!